pensado nas músicas que têm uma relação com esse tema. Tem um serzinho muito especial que me veio à mente, ainda mais sabendo que é Palestra de Wagner, que é Francisco de Assis. O que ele nos ensinou quando ele seguiu, quando ele confiou, entregou a sua vida realmente a Jesus? Vamos cantar juntos? É tão conhecida por Coração São Francisco de Assis. Vamos agora ainda continuar nessa sintonia com Francisco de Assis. Vamos nos conectar com a nossa essência, uns com os outros, como estamos fazendo aqui de forma linda. Vamos nos conectar com Deus, nosso Criador, e com toda a sua criação.
Movimento de paz. A gente vai chamar a Ana para fazer a página de abertura e inglês. E obrigada, Carol. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja presente em seus corações. A página de hoje é muito linda. Em louvor da esperança. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetize a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma, e rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressado a decadência orgânica que o obriga a exurgar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar as fraquezas, não para que lhes arroje brasas feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. O problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo que se refira ao desalento e terror, recorda o carinho com que se revela a cabeceira de um filho desajustado. Agradeces, de coração enternecido, aos que lhe ofertam a gota de remédio ou a leve migalha de conforto. Se isso acontece entre os limites da nossa ternura estreita, ele não fará por nós de infinito amor, imensuravelmente acima de toda a compreensão humana. Mesmo que amigos desencarnados te induza a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profira sentença que desanime, porquanto cada dia a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a circulação do solo. Árvores prometem frutos à fome do Criador. Escolas acenam a educação. Hospitais referem-se à cura. Não te faça portador de mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforta e auxilia. Ainda que te encontre diante daqueles que te mostram nas vagas da agonia, fala em esperança e não em vaticine o mergulho na morte, porque Deus é também misericordioso e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro
enfaixado no mundo, era alguém com atestado de óbito, indiscutível. Mas Jesus chamou o mais amplo aproveitamento das horas e Lázaro reviveu. Essa página foi tirada da Seara dos Mestres Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, nesse momento, diante dessa página, essa harmonização que a Carol nos trouxe, essa sala está vibrando de luz, de alegria, de paz. Só pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso maior, gratidão, Senhor, coragem, força, para que a gente possa continuar a nossa caminhada terrena com dignidade e coragem. E é isso que nós estamos aqui, né? Sabemos que o milagre depende de nós, do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa coragem. Portanto, meus amigos, eu desejo a todos vocês, nesse momento, que vocês possam olhar para dentro de vocês e encontrar a certeza que tanto procura. Que seja feita a vontade do nosso Pai, de Jesus e da espiritualidade amiga dessa seara de luz. Obrigado, meus irmãos. Com a palavra, Pai. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos nossos corações. Agradeço muito a todos ao convite de estar aqui no mês Espírita de Maringá, de poder falar sobre as bem-aventuranças, falar sobre um tema tão importante para a época que estamos vivendo, que é a brandura, que é a mansidão, que é estarmos pacíficos em paz. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Agradeço mesmo, o coração está aqui, emocionado pelo que está aqui. Que possamos estar sob o amparo de Jesus aí para poder entender melhor a sua palavra. Eu vou começar falando sobre o Evangelho, depois eu vou citar Emmanuel e vou terminar com Joana de Ângeles, para que a gente possa ver se consegue entender um pouquinho o que é ser brando pacífico. Né? Uma coisa que parece ser muito difícil no planeta de expiação e prova, porque essa brandura e essa passividade, essa paz que a gente está buscando, que a gente quer ver o mundo, a gente não consegue nem dentro de nós. A gente fica muito apontando, fulano brigou aqui, fulano fez aquilo errado ali, mas tem 3 dedos apontando para a gente nas nossas faltas. Né? Então, se encontra a montanha, para a gente se lembrar em que momento Jesus falou essa frase. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus disse que certa tarde, estava entardecendo, o céu já estava avermelhado, Jesus subiu um monte para orar. Ele tinha o hábito de orar. E começou a chegar gente, muita gente procurando Jesus. Aqueles que estavam aflitos, sofridos, doentes, desorientados, perdidos, obsidiados. E começou a juntar uma porção de gente. E os apóstolos não sabiam o que fazer. Chegando gente. E Jesus não estava ali. Aí Pedro subiu um pouco mais a montanha e encontrou Jesus orando. E ele viu assim: mestre, o senhor está aqui orando? Está todo mundo esperando o senhor lá. Aí Jesus se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas, se compadeceu de nós, desceu a montanha, tinha algumas pedras, ele se reclina, se apoia numa das pedras, tinha uma quantidade enorme de pessoas, até o vale, até a parte mais baixa da montanha, e Jesus começou a declamar o Sermão da Montanha, que é o poema mais lindo que existe. Uma vez perguntaram para Gandhi, aquele líder indiano, hindu, se ele conhecia o Cristo. E ele disse, Gandhi disse que quando ele estudava em Londres a advocacia, jovenzinho com 20 anos, deram o Evangelho para ele. Que ele ficou impressionado com o Sermão da Montanha, com o poema do Sermão da Montanha. E Gandhi disse que
se todos os livros do mundo fossem destruídos, ficassem só os versos do poema do Sermão da Montanha, todos os outros livros poderiam ser escritos a partir do Sermão da Montanha. Porque Gandhi disse que ele conhecia o Cristo, mas não comportava com o comportamento dos cristãos, que ele era hindu, né? Então, nesse momento, que agora a gente já visualizou, Jesus está numa linda tarde declamando. Jesus disse: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenação pelo fogo do inferno. Isso está em Mateus, versículos 5, 9, 21 a 22. Então Jesus vem dizer que quem vai herdar a terra serão os mansos e pacíficos, que a lei de Deus, a lei de amor lá dos 10 mandamentos, está inserida nessa ideia de ser manso e pacífico. Mas aí a gente fica pensando, como que a gente pode ser manso e pacífico num planeta de expiação e prova, com tanta dor, com tanta injustiça, com tanta perseguição, com tanto sofrimento? E é o que a gente vai tentar estudar hoje junto. Aí Allan Kardec começa a explicar para nós essa passagem do Evangelho. E é interessante, toda vez que eu falo, que eu cito esses comentários de Kardec no Evangelho, vocês têm ideia de como foi escrito o Evangelho do Espiritismo? Allan Kardec ele tinha escrito o Livro dos Médiuns em abril de 1857, o Livro dos Espíritos em abril de 1857, né? Dia 18 de abril lançou o Espiritismo. Depois Allan Kardec ele viu que as pessoas estavam tendo reuniões mediúnicas em suas residências sem nenhum método, sem nenhuma orientação. Ele pega e escreve o Livro dos Médiuns. Depois ele viu que ele tinha uma quantidade muito grande de mensagens falando do Evangelho, explicando as passagens do Evangelho. Allan Kardec pede licença de 3 meses, que ele era professor de faculdade. Ele deixa a Mérigaudet tomando conta do instituto, que era na casa dele, para atender pessoas jovens, pessoas necessitadas que ele ajudava. Ele aluga uma casinha numa cidade de Saint-Andrés, no norte da França, e ele fica 3 meses sozinho, trancado dentro daquela casa, em estado de oração, de meditação, para escrever o Evangelho do Espiritismo. Certamente ele levou consigo todas as mensagens que os Espíritos tinham dito sobre o Evangelho, e ele escreveu. Então Allan Kardec começa a explicar para a gente essa passagem. E Kardec diz assim: por essa máxima, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, para que a gente possa ser feliz, para que a gente alcance a bem-aventurança, a tranquilidade, a paz interior, nós precisamos entender e cumprir, exercitar a lei das bem-aventuranças, de conquistarmos, de sermos brandos, serenos. Que Jesus condena, por conseguinte, a violência e a cólera. E lá na passagem do Evangelho, Mateus diz que Jesus chama atenção. Se você chama raca, louco, qualquer palavra ofensiva para com alguém, que eu terei que responder pela lei de ação e reação, pelo juiz, que Jesus falando do juiz aqui, o juiz da consciência. Toda falta cometida eu vou ter que parar, seja qual for. Então, Kardec vem dizer: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção ou atenua ou agrava, mas em que pode uma simples palavra revestir de tanta gravidade que mereça tão severa condenação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então Jesus colocou lá no Evangelho de Mateus que as palavras ofensivas são contrárias à lei de Deus, porque toda palavra que a gente emite
nós estamos colocando as vibrações dos nossos sentimentos. É preciso que a gente entenda um pouco a profundidade disso, falando dos centros de força. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos também o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual tem 7 centros de força. Para que a gente possa entender, o celular tem a bateria. Ele só funciona com a bateria. Para que a gente possa estar reencarnado, nós temos 7 baterias que estão localizadas no nosso corpo espiritual. Deu para entender mais ou menos o que é um centro de força? É onde fica armazenada as energias, o fluido vital, para que a gente possa estar reencarnado e saudável. E que existe um centro de força que é o do coração, que é o cardíaco. E que toda vez que eu penso, ou toda vez que eu emito uma palavra, eu estou colocando a energia que eu trago no meu coração. Eu estou direcionando para a pessoa uma carga de energia que vai junto com a palavra. Porque o pensar, o nosso pensamento, ele vibra frequências. Paulo de Tarso, lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, ele fala: cuidado com os dardos do inimigo. Aí quando a gente vai estudar André Luiz diz nas suas obras que quando a gente pensa, quando a gente emite um pensamento, o nosso pensamento forma umas micro flechazinhas de energia de pensamento para quem eu estou direcionando. Se eu faço uma prece, estou direcionando para o meu irmão ali uma prece, eu estou emitindo dardos de energia positiva para ele. Se eu estou com raiva e falo uma palavra ofensiva para ele, eu estou emitindo dardos de energias negativas venenosas. Por isso que Jesus falou que o manso e o pacífico, ele sabe e controla o pensamento e as palavras. Porque toda palavra ofensiva, ela vai totalmente ao contrário da lei de amor. A lei de caridade é a lei de Deus. A lei de amor é de caridade. Deixará de haver egoísmo quando a humanidade se submeter à lei de amor. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, pelo violento. Precisamos implantar a lei de amor em nossos corações. A gente precisa vigiar o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos vibrando. Principalmente nos momentos onde estamos sendo testados. Porque nós temos as nossas deficiências, nós temos a convivência com aqueles que não nos compreendem, que nos perseguem, que a gente passa injúria, a gente passa por privações, por dificuldades. Estamos no planeta das pessoas de prova natural, que a gente passa por expiações. A gente lide com o espinho do outro. Porque eu também tenho espinhos, eu também sou difícil. Então a gente precisa ter muita compreensão e amor. E Allan Kardec termina dizendo: a lei de progresso e a promessa de Jesus se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, nós precisamos tirar o homem velho do nosso coração. Toda maldade, todo egoísmo, toda avareza, todo pensamento e sentimento que não é de amor, de fraternidade, eu preciso identificar. Quando eu tiver um sentimento que não é legal, eu tenho que assumir que estou sentindo. Isso é importante. Porque muitas das vezes, como somos crianças espirituais, Santo Agostinho fala isso no Evangelho capítulo 3. Somos crianças rebeldes. Então a gente muitas das vezes não consegue encarar o que a gente está sentindo. Eu vou pegar você de exemplo, tá, irmão? Eu estou com raiva dele porque a camisa dele é bonita do que a minha. Eu estou com ciúme. Aí eu começo a me irritar. Daqui a pouco eu começo a falar mal. E eu permito que esse sentimento vá crescendo dentro de mim. Mas a gente precisa estar vigilante. Jesus falou: vigia e ora. Porque eu preciso conquistar a brandura. Eu estava bem, saí de casa bem, cheguei aqui no Japão, encontrei com ele, com seu nome? Cirilo. O Cirilo. Encontrei com o Cirilo e comecei a ficar irritado. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir embora para casa? Tenho que brigar com ele? Ou eu vou olhar para dentro de mim e encontrar em mim o que não está legal? Poxa, eu estou sentindo um mal-estar aqui, uma coisa que não é legal. Isso que está me incomodando, que está me irritando, que está me aborrecendo, que o outro está me incomodando, não faz parte da minha natureza. A gente precisa entender que somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes e que a nossa verdadeira essência é amor.
sente e vibra que não é amor, não sou eu. Dá para entender essa questão? Eu preciso prestar atenção. Quando algo está me incomodando, que não está um sentimento legal, só eu estou saindo do meu eixo. Isso não é eu. Porque a minha natureza é amor. Né? Agora, nós vamos ver uma mensagem do Espírito de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde ele fala da afabilidade e a doçura. Porque para que a gente consiga exercitar a paciência e a brandura, a mansuetude, a gente precisa ter a afabilidade. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eu não vou ler toda a mensagem, eu estou citando aqui só umas frases para a gente pontuar. Lázaro diz que para conseguirmos fazer o que eu acabei de falar, que vigiar nós mesmos, eu tenho que estar simplesmente a lei de amor, a lei de caridade, a lei máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Eu vou amar o Cícero quando eu me amar. Primeiro. Não é? Eu preciso conquistar e exercitar a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura é um sentimento que a gente vai conquistar de ter sempre boa vontade, sempre uma palavra doce, sempre um pensamento positivo, para com quem quer que seja. Vocês viram aqui o filme do Divaldo Franco? Quem viu o filme do Divaldo Franco? A maioria viu, né? Quem não viu, assiste. Você viu aquela cena na primeira reunião mediúnica que foi? O médico deu uma passividade de um obsessor, que estava ali, o espírito sofrendo muito ódio, e o doutrinador começou a querer argumentar com ele: não, você não pode, né? E quem resolveu a situação? Foi aquela senhorazinha analfabeta, não sabia nem ler nem escrever, mas que ela tinha conquistado a doçura e a amabilidade. Ela chegou para ele e disse: ô meu irmão, quanto de amor, de afabilidade e de doçura ela botou nessa frase: ô meu irmão. E o espírito foi tocado e foi socorrido. Então a gente precisa conquistar essa doçura por dentro. Que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente encontra o capítulo sobre a indulgência. Indulgência, indeno, doce. Então a gente tem que ser bonzinho, Vaguinho. A gente tem que ser bonzinho. É diferente de você ser doce, de ser bonzinho. Não é bonzinho de baixar a cabeça, que tem gente que de espírita gosta de sofrer, e eu não gosto. Eu tenho novalgina no carro, tenho novalgina, uma dorzinha está lá na esquina, eu já estou tomando, não gosto de dor, não gosto de sofrer. Mas eu entendo, estudando o doutrina do espírito, que o sofrimento, a dor, faz parte do processo evolutivo. E que eu preciso controlar os meus pensamentos e meus sentimentos. E o Lázaro diz assim no final: aquele cuja afabilidade e a doçura não são tingidas, nunca simplesmente, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue agradar os homens, a Deus ninguém engana. Então o Lázaro fecha a mensagem dele falando que essa doçura, essa afabilidade, essa simpatia, ela tem que ser real em qualquer lugar que estivermos. A gente não pode chegar na casa espírita, abraçar todo mundo: ah, meu irmão, e chegar em casa, chegar no meu trabalho, chegar no trânsito, e leva uma fechada e fala uma palavra grandona para o irmão que está passando ali, correndo, que chegou uma fechada. Porque o trânsito era um problema sério na minha vida. O meu carro não era trânsito, dirigindo para mim. O próximo planeta eu vou negociar que não tenha trânsito, nem pista em carro, que é o contrário. Mas eu já estou melhor. Antigamente eu falava palavras grandes. Aí eu entendi que eu não podia falar. Mas eu pensava palavras grandes. Aí agora eu já não estou pensando palavras grandes. Aí outro dia eu estava passando, estava indo para Niterói. Aí aqueles motoqueiros abençoados, que eu adoro, lindos, meus irmãozinhos, lindos, lindo aqueles irmãozinhos, né? Aí um deles passou, estava com raiva e cuspiu em mim. Eu liguei a seta, gente, eu juro que eu liguei a seta, eu não treino a vez. E ele cuspiu. E eu não pensei em palavra feia. Não. Eu acho que eu estou melhorando. Não sei se amanhã eu vou, né? Não sei, aquela hora ali eu estava inspirado.
Muito bem, mas tem outra mensagem agora de um espírito amigo falou sobre a paciência. Alguns trechinhos só que a gente vai comentar. Aí o espírito amigo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Difícil isso, mano. A gente passa com uma provação, com uma dificuldade, um problema, está doendo. Eu vou agradecer a Jesus por lugar. Sabe como é que a gente entende isso? Quando a gente lembra da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Somos espíritos imortais que já tivemos muitas encarnações, temos um histórico, um passado, temos muita nota promissória para acertar dos equívocos, e que as dificuldades que a gente enfrenta na vida, aquele parente difícil, aquele patrão difícil, aquele vizinho difícil, aquele colega na casa espírita difícil, aqui no Japão não tem isso não, então, a gente lembra de que Deus permitiu que aquela dificuldade, aquela situação, aquela enfermidade, uma torção no tornozelo, né? Um joelho que eu não tenho mais menisco, que dói não dá vida, que o médico falou que não tem mais jeito, e a gente agradece o joelhinho lindo, vai não. A gente lembra, estudando isso, de que essas privações, essas dificuldades, essas dores, são oportunidades da gente exercitar o que a gente está estudando. Imagina um aluno que estudou o ano inteiro, estudou a vida toda, pega uma criança de 6 anos, bota no colégio, ela está com 17 anos, se formou no 3º ano, e fala para ela: só não vou te dar prova não, para você não entrar na faculdade. Volta para casa, acabou. Todo jovem não quer fazer o Enem, não quer fazer a prova, para poder continuar estudando, para ir para a faculdade. Nós estamos lá no plano espiritual, tudo criança espiritual. A gente chega no nosso mentor: tio, eu quero passar de série, eu quero evoluir. Ah, você quer, Maria, evoluir? Então, filho, olha, encarna a sua prova, se você vai encarnar, participar do conselho, torcer o tornozelo. Não vou falar 10 dias aqui. Aí é bom ou é ruim? A gente olhando, a gente precisa olhar para as dificuldades, para as situações, com esse olhar de que é necessário para o meu crescimento. Ah, então eu vou achar mais problema, então eu vou pagar mais. Não, está errado. As situações que ocorrem na minha vida, as pessoas que têm, eu não preciso ficar atrelado àquela dor, àquele sofrimento. Aquela dificuldade, aquela pessoa, aquilo ali, está acontecendo para que você mude. Porque tudo que acontece na nossa vida é reflexo do que eu estou vibrando aqui dentro. Eu não tenho que mudar o siso. Eu não tenho que fazer ele trocar a camisa. Eu que preciso. É Cirilo. Cirilo, lembrei, viu? O cara aqui é Cícero, é Cirilo. O Cícero. Agora fica assim, vou chamar assim de Cirilo. O Cirilo. Eu não tenho que mudar. Eu que tenho que mudar em mim. Porque quando eu mudar os meus sentimentos, quando eu me pacificar, o mundo vai mudar. A gente fica, que somos crianças rebeldes, tentando mudar o outro, tentando mudar o mundo. E não é por aí. E o Espírito amigo continua: seja paciente. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: o de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, o exercício da paciência é o perdão. Por que é bom perdoar? Porque eu me livro de um fardo, de um peso que eu estava carregando com a mágoa. Porque mágoa é eu beber o veneno para matar o outro. É eu tentando ferir o outro com a pedra fervendo na mão. Quem está sofrendo, quem está se envenenando sou eu. Então, se o Cirilo fez alguma coisa que me magoou, eu estou com raiva dele, ele nem lembra, fez sem querer, não viu, está vivendo a vida dele.
e eu estou aqui cheio de mágoa, magoado, não vou te acalmar, estou sofrendo, quem vai ficar doente? Quem que está em desequilíbrio? Sou eu. Então a cólera, a irritabilidade, adoece, tira a gente do caminho. Por isso que para conquistar a paciência, é preciso que a gente aprenda a perdoar. Perdoar. Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Simeão, é esquecer a falta alheia. Ou então tudo que acontece comigo eu tenho que esquecer, a gente esquece. Só com Alzheimer. Né? A gente não esquece. Então que esquecer é esse? O esquecer que Simeão fala no Evangelho ali, que a doutrina fala, e que o Espírito Amigo que está falando perdoar e esquecer, é esquecer no coração. É tirar do coração. Eu posso me lembrar. Ele passou por mim no shopping, não me deu bom dia. Eu estou magoado com o Senhor. Mas eu perdoei, tirei do meu coração. Porque quando eu vi esse livro, sabe quando você não bem foi embora. Sabe quando você fica aquela dentro? Você não perdoou. Agora, a partir do momento que eu perdoo, sou Marcelino, tudo bom? Pô, aquele dia você não viveu. Não me incomoda mais. Eu vou lembrar, mas não me incomoda mais. Eu perdoei. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar em paz. Paciência é a ciência da paz. Né? A gente fica falando toda a vida, daqui a pouco chega no final. Bem, ao final, a última frase aqui que eu separei da mensagem do Espírito Amigo. O Espírito Amigo diz: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Então, o modelo para que a gente possa ter uma vida equilibrada, saudável, é o Cristo. Quando a gente vai fazer um bolo, que a gente pede uma receita, a gente quer fazer uma camisa, a gente quer fazer uma casa, tem que ter uma planta, tem que ter um modelo, não é? Para a gente copiar, a gente seguir aquela orientação. Para que a gente se torne um cristão, para que a gente tenha uma vida verdadeiramente digna, para que a gente possa evoluir, ser útil, aprender a perdoar nós mesmos, aprender a amar, eu preciso ter uma referência. Que referência é? O Evangelho segundo o Espiritismo, a vida do Cristo. O sermão na montanha, que eu preciso entender. Bem, agora eu quero comentar com vocês a mensagem de Emmanuel. Livro do Emmanuel. Deixa eu achar ele aqui. Eu trouxe pouca coisa, está vendo, né? Eu vou botar para aqui. No livro Coragem, Emmanuel escreveu uma página, uma mensagem com o título Passo de Luz. Na tribulação ou discórdia que nos agrava os problemas da vida, recordemos a necessidade de certos donativos, talvez mais difícil na beneficência da alma. Primeiro passo para o reajuste. Então, todas as vezes que passamos por dificuldades, irritabilidade, algum desequilíbrio, precisamos buscar beneficência. Beneficência é sentimento de bondade. É quando a gente passa a olhar a situação com um olhar contrário da irritabilidade. Procurar com paciência. Isso significa para nós um tanto mais de amor, vibração de compreensão. Então, quando alguém vem com uma energia de agressividade, lembrando aqui, Emmanuel faz a gente lembrar da passagem do Evangelho, que Jesus falou para dar a outra face. Quando alguém lhe bater a face, dá o outro lado. Quando alguém vem com energia de agressão para mim, eu vou retribuir compreensão, vou retribuir amor, eu vou contribuir com caridade moral do silêncio, um pensamento de beneficência. Eu vou olhar para o meu irmão e dizer: poxa, o Espírito está tão gritado, viu como ele está nervoso hoje? O que aconteceu com coisa com ele? Eu estou mandando energia hoje, eu estou orando por ele. Aqui, sim. Isso significa para nós um tanto mais de amor, vibração de compreensão. Por vezes é o lar em tumulto, reclamando tranquilidade. Então, se na nossa casa, em família, não é? Como temos conflitos? Porque os espíritos que a gente tem maior dívida são aqueles que nós temos dentro de casa.
E que a gente deve agradecer a Deus pela oportunidade de estar reencarnado com Ele. Se tem uma treta, eu seria mente irmão, desde pequeno, né? É porque eu preciso compreender de que em vidas passadas houve dificuldades. E já que eu estou a caminho agora, vamos resolver isso agora. Que Joana de Ângeles diz que um dos motivos de estarmos reencarnados é reconquistar os afetos perdidos. Olha que interessante. Reconquistar os afetos perdidos. Tem um livro dela, Autoconhecimento, que ela diz: todo inimigo é um grande amigo do futuro seu, que depende da nossa atitude para transformar aquele inimigo em amigo. Porque se a gente entende que nós estamos fadados à angelitude, que a lei de progresso é inevitável, que a gente vai evoluir, que a gente vai progredir, que a gente vai ser anjo, que a gente vai entender o amor e amar todo mundo. Se eu tenho um problema com o Cirilo, vou pegar logo isso antes, não é? Então a gente precisa olhar, não é tão difícil aqui, não sei. Muito evangelho, muita paciência, muita água na barra da boca, para não retribuir aquele fora que a gente levou com o outro fora. E Emmanuel continua. Nessas horas, os conflitos, nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida, em forma de perturbação ou desafio, a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que decidam ao primeiro passo da benevolência, humildade, tolerância, perdão. Então, toda vez que a gente se passar por um momento de desconforto, um abrigo, desentendimento, uma decepção conosco mesmo, com o próximo, com a vida, quanta coisa acontece, né? Que a gente é pego de surpresa aqui. Vamos lembrar de Emmanuel. Vamos ser benevolentes, humildes, tolerantes, perdoar, para que a gente possa buscar forças do Evangelho do Cristo e vencer. Porque Jesus falou que quem o aceita, o jugo é leve e o fardo é suave. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela madeira que bota no pescoço, nos ombros dos bois, nas carroças de boi. E aquela madeira, ele sempre coloca um boi experiente, que já trabalha há muito tempo, sabe lidar com a carroça, com um boi novo para aprender. E que com aquele jugo, com aquela madeira, ele consegue trabalhar e ser útil. Então, quando a gente aceita o Evangelho como nossa referência, como nosso norte, como nossa direção, a gente consegue vencer o homem velho e evoluir. Alguém te injuria, suporta com mais paciência. Aparece quem te aflige, disciplina-nos sempre mais na compreensão da luta. Surge prejuízos, trabalhe com mais vigor. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam uma nova harmonia do bem. Então todos nós queremos ter um dia bacana, feliz, estarmos em paz, em harmonia, né? Que a gente possa ser útil, mas as ocorrências ocorrem, as dificuldades ocorrem, os atritos, os aborrecimentos, o trânsito, o engarrafamento, você não vai conseguir chegar ao trabalho. Então que eu possa buscar a minha paz interior, não deixar que o desequilíbrio da vida, das situações, venha me alterar, venha me tirar da paz. A minha irmã, ela faleceu, ela era do movimento carismático, e ela tinha o hábito de falar assim: nada vai me tirar da graça. Aí uma vez eu ouvi ela falando isso, como é que ela está certa? A gente tem que estar em estado de graça. Estado de graça é essa harmonia, essa benevolência, a humildade, a doçura, que o cristão deve ter. E quando as coisas ocorrem, vamos não lembrar, eu não vou sair da benevolência, eu não vou sair da graça, eu vou me manter no estado de brandura, de passividade, porque eu quero o reino de Deus, que Deus ofereceu. Jesus falou que ele estava preparando, não foi?
A minha morada, o meu reino ainda não é aqui. Aí Jesus disse: bem-aventurado os aflitos, porque herdarão a terra. Os brandos e pacíficos que herdarão a terra. Aí parece um contrassenso. Porque esse planeta Terra, Jesus falou que o reino dele ainda não é aqui. Mas se eu for cristão, eu vou herdar. Então eu vou herdar um troço ruim? Que herança ruim é essa? Mas aí o Espiritismo explica a lei de evolução do progresso. O planeta Terra, ele está passando pelo processo de transição planetária, aonde nós vamos atingir um período de regeneração. Que um planeta de regeneração é um planeta onde a maior parte das pessoas, mais da metade, já entenderam que fazer o bem, que ter a afabilidade, a doçura, o perdão, já faz parte do esforço que ele faz. O planeta de regeneração ainda tem provas, ainda tem dificuldades, mas não tem expiação, não tem sofrimento, não tem mais as doenças degenerativas, não tem mais UPA, não tem mais. Não tem dengue, Covid, Maria, Jesus, você tem estudo? Não, né? Pode ter, mas com dengue não. Com dengue não. Com dengue não. Então, a gente, se nos esforçarmos para sermos brandos e pacíficos, exercitando o Evangelho, sendo benevolentes, firmes, corajosos de dar o exemplo, nós vamos conseguir a regeneração interna. Nós não podemos ficar na ilusão de que vai acontecer um fenômeno que a gente vai acordar e o mundo vai estar regenerado, tudo uma maravilha de uma hora para outra. Não vai. Seria não vai, não. A gente precisa primeiro regenerar o nosso mundo interno, conquistar a brandura e a paz. Porque eu estando regenerado, o Vitor, a Marlê, o Cirilo, é todo mundo aqui, cada célula, cada espírito vai formando uma vibração regenerada. E o planeta Terra vai refletir os sentimentos e os pensamentos dos espíritos. Livro Transição Planetária de Divaldo Franco, Manuel Flamengo Miranda, Dr. Bezerra explica direitinho como que o planeta está reagindo. Epidemias, terremotos, maremotos, vulcões, isso e aquilo que está acontecendo é uma reverberação, bonito isso, né? Reverberação da vibração dos espíritos que estão ali. A Terra treme por causa do nosso sentimento ainda pesado. Bem, mas Joana de Ângeles, eu quero pegar a última mensagem dela, que está no livro Dimensões da Verdade. Nesse livro, Joana de Ângeles fala assim: refaze, porém, os painéis morais da tua mente. Refaz os painéis morais da tua mente. Ali tem um painel que deu os recados que a Marli botou ali. Marise. Eu falei, Marli? Você vai ler também, tá? Vai ler também. A Marli e a Marisa botou para a Marli ler, possível também ler. E a gente vai ler ali. Aquilo ali são as diretrizes, tudo que caracteriza o GECAL. Não é isso? Na escola, a professora vai dar uma aula, ela bota no painel, tem o evangelizador ali, né, evangelizador? A gente escreve, bota lá, que representa o que a gente vai estudar. O que representa a minha vida, o meu ser, o que caracteriza o Cirilo, o que caracteriza a Maria, o que caracteriza o Wagner, é o que eu tenho registrado no painel do meu pensamento, dos meus valores. Não é isso? O que eu acredito, os meus valores morais é o que me representam, é o que me caracteriza. Aí Joana está dizendo, refaz, porém, os painéis morais da tua mente. Eu preciso identificar quais são os meus valores. O que eu acho certo e errado? O que é moral? Moral é a capacidade de discernimento que a pessoa tem entre o certo e o errado. Quanto mais eu acerto, quanto mais eu consigo fazer o certo, mais eu estou me moralizando. Então eu preciso olhar para dentro de mim, identificar
o que eu não estou acertando e trocar esse cartazinho que está ali. Deixa-te afagar pela brandura e pacifica-te. Pacifica-te. Ela não está falando para eu pacificar o Cirilo. Eu vou me pacificar. A brandura e a paciência é eterna, eu comigo mesmo. O macrocosmo é constituído de átomos. A floresta impenetrável é dependência de um filete de água, dependente de um filete de água. O que ela quer dizer? São nas pequenas coisas que se constrói algo grande. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ser um exemplo de cristão espírita, eu tenho que ir no cotidiano, nas pequenas coisas do dia a dia, do que eu penso, do que eu vibro, do que eu faço, que vai constituir o ser que eu sou, o ser que somos. Temos que observar o menor, o pequeno. É imperioso que permaneças no posto do bem servir, sentimento de serviço, de servir, ajudar as pessoas por puro prazer. A vontade de ajudar, de ser benévolo, de ser bom, é tão natural que a pessoa faz a vontade sem perceber. Imaginemos que a gente está no ônibus, desce do ônibus e tem uma senhora vindo do supermercado com uma bolsa de laranja. A alça arrebenta e a laranja entorta. Tem 3 situações que pode ser feita. Primeira, a pessoa finge que não viu e atravessa a rua. A segunda, vê, sabe que tem que pegar a laranja, mas não consegue pegar a laranja. E tem aquele que abaixa, pega a laranja automaticamente. Em que fase nós estamos? A gente já está atravessando a rua, a gente sabe o que tem que fazer e não consegue, ou a gente já está pegando a laranja. Então, o que ela está dizendo aqui, esse posto do bem servir, é quando a gente abaixa e pega a laranja automaticamente. Nós estamos com os nossos olhos educados de ver a dor do outro. Porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com as nossas questões que tem uma pessoa sofrendo do nosso lado dores muito maiores do que as físicas, dores morais, e a gente não consegue ver, não consegue perceber. É preciso educar o pensamento diante disso. E, encerrando, já indo para o final, Deus é verdade, não tem pressa. Cuide desde agora a exercitar a mansuetude e a cordura. Por isso se faz necessário que dilates os tesouros da benignidade e da paciência, e transformações socioeconômicas morais que se prevêem começarão dentro de cada espírito afervorado na causa da justiça. A humildade começa na célula homem. Dá começo no programa do Mundo Feliz, hoje, agora, vivendo em ti mesmo. Então a gente quer um mundo regenerado, a gente quer realmente paz, a gente quer a brandura, a gente quer o reino de Deus, a bem-aventurança, que possa começar em mim. Na célula homem, cada espírito possa fazer o seu esforço, que a gente vai atingir. E eu trouxe para encerrar um exemplo para que a gente possa sair daqui com um estereótipo de alguém que viveu intensamente o que o Cristo falou. Um exemplo de passividade, de pacífico, de bom, de manso, que nós temos, que conhecemos, é dessa época nossa. Essa pessoa nasceu em 2 de outubro de 1869. O nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi. Ele faleceu no dia 30 de janeiro de 1948, aos 78 anos de idade, alvejado por 3 tiros no peito. A ocupação dele, movimento da independência da Índia, resistência da não violência. Ele era advogado, político, ativista, escritor, presidente do Congresso Nacional Indiano. Então Gandhi
Ele nasceu na Índia, de uma família que tinha uma situação boa. Com 14 anos ele se casou, que era o costume da época. Ele se casou, ele queria ser advogado. O pai dele manda ele para Londres, porque a Índia era colônia da Inglaterra. Ele foi para Londres, se formou advogado, voltou para a Índia e ele viu a injustiça social do povo indiano escravizado, colonizado pelos ingleses. E ele foi trabalhar numa empresa que ele foi defender essa empresa na África do Sul. Ele foi trabalhar na África do Sul. Chegou lá, ele estudou sobre política, estudou sobre direitos humanos e ele voltou para a Índia e começou o movimento da não violência, da libertação, libertar a Índia do jugo. E ele foi um grande líder mundial que nunca pegou em arma, nunca se irritou, nunca ofendeu ninguém e nunca se ofendeu. E através do amor, da paz interna, com toda a sua coragem, com todo o seu empenho, com todo o seu exemplo de cristão que ele era, mesmo praticando a religião hindu, porque ele conheceu o jovem com 18 anos na Inglaterra, o Evangelho e a bem-aventurança, e ele colocou em prática quando, através da sua coragem, da sua brandura, da sua pacificidade, da sua paz interior, mas com coragem, levar o amor e a paz e a liberdade para o povo da Índia. Que a gente possa, nos momentos de dificuldade que a gente vai passar, que o mundo está numa época de transição, onde vamos passar por dificuldade, mas que possamos lembrar de Jesus, nosso modelo e guia, de Gandhi, um exemplo de um verdadeiro pacífico, de um Francisco de Assis, de um Antônio de Pádua, que enfrentou a sociedade cruel da cidade de Pádua, um belo exemplo de vida de Santo Antônio. E um dia nós vamos ser também espíritos pacíficos e bem-aventurados. Já estamos no caminho. E para poder encerrar mesmo, eu vou ler para vocês, que eu ainda não aprendi a reclamar, eu vou ler para vocês um poema de Tagore. Tagore, ele viveu na Índia, ele, final do século XIX, começo do século XX, ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, ele é chamado o Sol da Índia. Divaldo conta, esse poema foi psicografado por Divaldo. Divaldo conta que ele estava na casa dele, era jovem, de repente entra aquele espírito de um indiano, querendo escrever um livro de poemas. Divaldo escreveu, mas ficou meio constrangido, sem saber o que fazer, porque era um hindu. Aí Divaldo foi visitar Chico Xavier. Quando chegou lá na casa da prece, Chico Xavier disse: eu trouxe aqui um poema do prefácio, da introdução do livro do Tagore que você escreveu. E o poema de Tagore que eu trouxe para vocês, o título é Seguindo Contigo. Em momento de dor, eu permiti, Senhor, que as lágrimas do desespero nublassem os olhos, e o meu pranto impediu de ver as estrelas que para mim especialmente criastes. Tão negra era a noite da minha dor, que esqueci de ti, meu Senhor. Mas rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste, raiando em minha vida e inundando de luz a minha mísera existência. Tu vieste romper a minha noite, acordando o meu dia que tardava. Caíram-se dos olhos as vendas que as lágrimas haviam criado. E deslumbrado abri os olhos turvos, contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores, ouvi, encantado, o trinar dos sonoro pássaros. Contemplei extasiado o verde das campinas, o azul do infinito, o ouro do sol, o brilho prateado da gota d'água pousada numa folha frágil. E admirei, envoado, as estrelas com que me presenteaste. Tu chegaste e agora abandonei a dor, esquecendo o pranto, porque tu transformaste o meu sofrimento em amor. Agora, acompanhando os teus passos, trilhas de
de luz. Quem te segue não perde jamais. Eu te seguirei. Tu és o meu roteiro, estrada, caminho. Tu és o mapa, a bússola divina. Sigo o teu norte. Não estou mais só e nem choro mais. Tudo na grandeza do universo fala de ti e em ti. Sou homem novo, em nova vida, em novo mundo. Agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe.